Hoje nós vamos falar da clássica suave. Esse é o outro desdobramento do quibe clássico, só que com uma influência mais in. E para quem viu o vídeo das românticas, eu já mencionei que a influência in é a presença de mais carnes. Muito embora a clássica dramática seja fácil de confundir com seus quibes adjacentes, a clássica suave não se confunde muito com a romântica não, porque ela tem uma estrutura bem equilibrada e a cobertura é apenas suave, não totalmente cheia de carnes como é a romântica. O mais fácil é confundi-la entre as próprias clássicas, porque aqui sim as diferenças serão mais sutis. O que a gente observa é que todas têm um corpo bem simétrico e equilibrado, tudo é bem proporcional, os braços e as pernas têm um comprimento simétrico ao torso e as mãos e os pés têm um tamanho e largura moderados. Mas a clássica pura, você não consegue definir se ela é mais yin ou mais yang, já que ela está em total equilíbrio. Ela nem tem uma carne tensa, nem solta, nem pouca, nem abundante. Seus acabamentos também nem são tão arredondados, nem tão angulares. Já a clássica dramática, ela tem alguns acabamentos angulares, como nos ombros, quadris e possivelmente também na mandíbula, junto com uma carne mais tensa e pouca. E a clássica suave, por outro lado, tem uma carne mais fofinha, mais solta, tornando seus acabamentos mais arredondados e normalmente os seus seios vão ser mais cheios do que o das outras clássicas, tendo também uma definição de leve na cintura. Focando só nas clássicas suaves, nessa primeira foto temos a Naomi Watts. Vejam seus ombros como são levemente arredondados, a sua cintura é também levemente definida e a sua carne é mais solta. Quando eu falo solta, entendam flácida. É uma palavra meio desagradável, mas é a verdade. Inclusive, esse é o motivo porque é tão difícil para os quibes tipo in de definir músculos, porque as suas carnes são naturalmente mais fartas e flácidas. Lá do outro lado, no biquíni preto, tem a Sienna Miller. Algumas pessoas poderiam confundir o fato dos ossos dela serem mais finos com a presença de uma expressão yang. Não se enganem, ossos finos e longos são ossos tipo yang, mas quando eles são finos e pequenos, são ossos do tipo yin. Não é à toa que a romântica tem mais expressões de carne, tá? É justamente porque os ossos dela são assim, o que permite que a carne crie uma cobertura mais abundante e acaba sendo o que a gente chama de estrutura delicada. E por último eu deixei a Dakota Johnson no biquíni vermelho. As pessoas não notam tão facilmente a real altura que ela tem, porque o corpo dela é simétrico, com braços e pernas proporcionais ao torso. Mas na verdade, ela tem 1,73 m de altura, o que é bem atípico para uma clássica suave, mas pode acontecer. O ponto decisivo em casos como esse é ver o que predomina em você. E no caso dela, não é a altura, é a expressão suave. Quanto ao rosto, o formato da Sorsa e da Marion são os mais comuns de achar. Fica bem evidente como as maçãs do rosto são proporcionais à mandíbula, mas esses ossos não se sobressaem, é só uma questão de simetria. Os olhos podem ter esse formato mais arredondado e o nariz vai ser bem proporcional. A boca também vai ter um tamanho e volume moderados. O rosto não chega a desenhar ângulos marcados porque a carne suaviza os acabamentos. A outra possibilidade é um rosto mais como o da Dakota, que é oval, mas as regras continuam as mesmas. Mandíbula proporcional às maçãs, boca e nariz moderados, olhos simétricos tendendo a ser levemente arredondados e uma carne mais fofinha, suavizando as expressões e os acabamentos. Como em todas as clássicas, aqui também você não vai encontrar expressões muito atípicas e exóticas. O estereótipo da clássica suave continua sendo o de mulher elegante, porque como nas demais clássicas, aqui menos é mais. Então, peças básicas já são suficientes para elaborar um look. Ela pode adicionar também alguns elementos mais femininos, como laços, babados e rendas, já que o que predomina nela é a suavidade, mas sempre com bastante parcimônia. Uma leve marcação na cintura também pode ser considerado um detalhe mais in, e esses 4 exemplos também ficam muito bem na clássica pura e podem ser adotados pelas clássicas dramáticas, caso a sua intenção seja a de criar uma expressão
mais romântica. Agora vamos dar uma olhada nesses 3 looks da Dakota Johnson. Todos têm um caimento suave nos ombros, o que já é um bom indicativo. Isso é o que a gente chama de acabamento arredondado. Não é que a preferência por esses acabamentos proíba completamente o uso de ângulos. Por exemplo, no último vestido, o vermelho, o seu decote tem um acabamento angular, que é um decote V, mas não é dramático no conjunto. Ele serve mais para dar suporte aos seios do que para construir drama. Algumas vezes, eles vão servir para criar simetria de maneira positiva. Então, o problema real seria juntar esses acabamentos angulares com tecidos e formas rígidas ou looks muito exagerados. Outro destaque que eu quero dar é para o jeans, na foto do meio, que é um jeans reto, sem grandes firulas, mas para clássica, seja qual for o tipo de clássica, isso já é mais que suficiente. Por último, notem que ela não usa salto em nenhum dos looks, e nem precisa. Isso não quer dizer que salto fique ruim na clássica suave, mas é que salto serve mais como elemento de verticalização de silhueta, ou seja, é um elemento de drama. Então, na clássica suave, isso não é um grande diferencial. Adoro inclusive essa sapatilha preta na foto do meio, que tem uma amarração com laço, o que deixa o calçado mais feminino, criando suavidade no look. E nenhum desses looks é extremamente complicado, são roupas fáceis de achar em qualquer lugar, porque são roupas básicas, mas ajudam a criar essa identidade meiga que a Dakota tem, mais uma vez provando como as clássicas precisam de muito pouco para ser feliz. Vejam o que acontece quando ela usa formatos mais young. Na primeira foto, o sapato e o blazer são muito dramáticos para ela, criando uma expressão um pouco ríspida. E na segunda, com esse tecido rígido e essas linhas retas, acabamentos angulares, tudo é muito brutal para ela. O rosto fica com uma expressão suave e deslocada, e a Dakota ainda tem certa tolerância ao drama porque ela é alta, mas numa clássica suave com uma altura mais comum, essa desconexão ficaria ainda mais evidente. No próximo exemplo, eu amo o look do meio que a Sienna usa. Ela entende muito bem como adicionar suavidade e ele continua um look simétrico e moderado. Mesmo com esses ornamentos, como camadas e babados na borda, o vestido não fica carregado. Ele continua majoritariamente modesto, básico, contando apenas com a adição de elementos yin. O decote é arredondado e o caimento sobre os ombros é suave. Perfeito! Vejam como o cabelo também não precisa ser super elaborado, nem a maquiagem. Ela tá super elegante e feminina ao próprio estilo. E para mim, esse outfit é um grande sucesso. Os outros 2 looks a gente consegue imaginar qualquer outra clássica usando com grande facilidade. Só quero destacar o decote arredondado na blusa branca do último look, como fica bem nela e obviamente é um acabamento mais positivo em kibes do tipo yin. Por outro lado, quando a Sienna exagera, ela é facilmente roubada pelas roupas. No primeiro caso, além do tecido do vestido ser muito grosseiro, criando esse desenho reto sobre uma silhueta que, na verdade, tem curvas bem suaves, tem a cor também. A pele dela perto desse prateado grita o subtom amarelo e quente que a Sienna tem, causando o primeiro contraste no look. Lembrem como as clássicas têm um nível de tolerância a contrastes praticamente nulo, então cores muito distantes da paleta pessoal ficam muito evidentes. O segundo erro é o batom e o brinco vermelhos. O problema não é usar vermelho, o problema é deixar ele criar pontos de foco e destaque, porque aí sim ele rouba a cena. No segundo vestido, existem elementos demais na roupa, é muita riqueza de informação para um corpo de simetria simples, fazendo com que a Sienna fique em segundo plano, meio apagada pelo look. Só para fechar esse problema do vermelho. Nesse look, a Marion tá perfeita. Por quê? Porque o conjunto inteiro é vermelho, ele não é um ponto de foco separado, nem é dramático no conjunto. Vejam a blusa, tecido de peso médio, acabamentos arredondados, forma sob medida. A saia de tule é bem feminina, criando um diferencial positivo. Além do que, o tom do cabelo dela também tem o fundo avermelhado. Já no segundo conjunto, o vestido é muito elaborado, tirando a simplicidade que as clássicas precisam. Ele tem acabamentos angulares e linhas retas, e o cabelo e o salto também são muito dramáticos. Então, nem sempre o problema é a cor vermelha em si,
mas o conjunto no qual ele foi inserido, o que é o caso mais comum. Como ele é uma cor muito forte e chama muita atenção, então tente não deixar ele virar um ponto de foco e descubra qual é o tom de vermelho mais adequado para você. Já nesses 3 exemplos, tenho aqui 3 mulheres lindas e elegantes. Começando pela Kirsten, na primeira foto, viram como aqui o batom não rouba a cena? Isso porque ela soube escolher um tom de vermelho que funciona na pele dela, em primeiro lugar, e ele não se destaca no look. Quanto ao vestido, ele é simétrico, com curvas sob medida, modesto de maneira geral, e o decote é quadrado, viram? Isso significa acabamento angular, mas não é prejudicial ao look porque ele tem função simétrica e não de drama. Também tem esses detalhes dos laços nas alças e a cauda do vestido que forma ondinhas. Estampas mais simples, como essa polka dots, é sempre uma escolha inteligente para as clássicas e tá aí um look simples e lindo com uma expressão mais romântica e elegante. Na foto do meio, a Marion usa uma roupa clássica, então eu trouxe esse look mais para mostrar para vocês que, na dúvida, é só usar algo do seu quibe principal que também vai ficar bem em você. Tudo simples, modesto, visual limpo e simétrico. E na última foto tem a Naomi, com roupas também seguindo essa linha simples e modesta. O sobretudo é sob medida e com um caimento mais suave nos ombros, ao invés de uma ponta extremamente angular. E essas botas marrons são um charme à parte. Destaque para o cabelo, que foi modelado de forma suave e é um dos pontos determinantes da adição de delicadeza ao conjunto. Agora, fazendo um contraponto, na primeira foto tá fácil de descobrir o problema, né? A textura do vestido tá muito forte para ela, além dele forçar o desenho das curvas, que para uma clássica suave não é tão necessário, já que as suas curvas são bem sutis. Então, a marcação também precisa ser sutil. Na foto do meio, a Marion usa um vestido com linhas retas, então o problema aqui já é o contrário, é a falta de marcar as curvas do corpo de maneira sutil. Além do que, o batom está totalmente destoante do conjunto, a meia arrastão é drama demais para essa mulher e a maneira como acontece essa gola fechada e o encerramento das mangas nos ombros é muito brusca, causando uma quebra de silhueta nela, o que não é nada benéfico para uma clássica, seja qual for o tipo. Na última foto, a Naomi tem um cabelo muito simétrico, o que por si só já diminui a sua suavidade natural. E o vestido é mais que dramático para ela, com essas mangas super volumosas e cheias de babados desnecessários. A silhueta fica carregada e ela perde protagonismo no look. E sobre aquela blusinha branca de botões, você que é clássica, seja pura, dramática ou suave, já adquiriu a sua? Eu já disse isso no vídeo das clássicas e torno a repetir. Para você, essa peça é um must have, tem que ter. Só lembra de usar um tecido de peso médio, nada muito rígido. E quanto a esse look completo formal, escolha sempre um blazer ou terno com caimento suave nos ombros, ou seja, que não tenha pontas angulares e que não seja nem muito folgado, nem muito apertado em você. Também dê preferência a calças de alfaiataria, peças sob medida. Na segunda foto, não entendam errado, o look é lindo e a Dakota também, mas ela fica em segundo plano, perto dessas formas muito dramáticas. E mesmo assim, lembrem-se que ela é uma clássica suave de altura atípica, o que torna ela mais tolerante ao drama. Numa clássica suave de tamanho comum, como a Sorsa, esses ângulos retos e comprimentos exagerados ficam bem mais evidentes porque eles engolem ela. Aliás, peças muito longas e muito soltas também são um problema. Quem viu meu vídeo introdutório já deve conhecer esse exemplo. Na Princesa Diana, que é uma natural flamboyant, esse vestido tem o caimento perfeito, fica super elegante. Mas na Naomi Watts, que é uma clássica suave, mesmo com um vestido um pouco adaptado, o corpo dela é muito pequeno e delicado. Parece que ela foi um pouco engolida pela roupa e é pano demais como informação. E por fim, cuidado com tecidos muito rígidos, como couro ou cheios de informação. Tudo isso sobrecarrega essa mulher porque o que predomina nela é suavidade. São elementos muito grosseiros para uma silhueta mais delicada. Façam como a Sorsa nessa foto. Ponham em prática aquele velho ditado: menos
É mais, menos elementos significa menos distração para uma silhueta descomplicada. Logo, o que vai lhe sobrar é mais elegância. Fiquem agora com alguns exemplos de inspiração e na semana que vem começamos as gamines. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou dos exemplos e se você é nova no canal, caiu aqui de paraquedas, assiste o meu vídeo introdutório e faz o teste para descobrir o seu quibe. Dá um follow e compartilha com as suas amigas que o canal tá só no começo e eu já tô cheia de material programado para a gente discutir. Fiquem com Deus e até a próxima!